Bom, esse item aqui, vou marcar com 2 asteriscos aqui, eu vou estudar aqui agora, né? Mas eu creio que ele seja muito importante para a prova de vocês, né? Inclusive a prova de auditoria fiscal, porque o arbitramento da base de cálculo acaba sendo um tema interessantíssimo para a prova de auditoria na parte fiscal, porque a gente tem lá a auditoria contábil, mas a partir do momento que ele fala de erros e fraudes na escrita fiscal, a gente já está na auditoria fiscal. Então até uma questão sobre esse artigo pode cair na prova discursiva de vocês. Até uma questão deste artigo pode cair na prova discursiva de vocês. Tomem cuidado, meus queridos. Às vezes a gente fala assim, pô, professor, não, tome todo cuidado. Tudão aqui está falando com você com todo carinho e é realmente... Por quê, professor? Porque eles colocam questões práticas na prova de auditoria. E aí na questão prática ele pode simplesmente... Você, fiscal, se deparou com uma determinada situação, né? Onde o contribuinte alegou que perdeu ou extraviou os livros e documentos fiscais. Qual é o entendimento da nossa legislação a respeito disso? Ou você acabou de pegar uma nota fiscal, uma DANF, por exemplo, no caminhão, foi ver a mercadoria, o camarada colocou um preço, né? Você está lá com, por exemplo, computador ou celulares, né? Celulares lá, iPhones lá, né? iPhone 13, né? O valor de mercado lá, sei lá, 6 mil, 8 mil reais. Aí tá lá na nota fiscal pela metade do preço. Meia nota. O cara mandou meia nota. E aí, o que você faz, fiscal? Você está na sua auditoria. Você está na sua verificação fiscal. Você está pegando um flagrante. Então, tudo isso cabe o arbitramento. Mas aonde está baseado em lei que eu posso fazer esse arbitramento? Né? Nós temos lá na Lei Candir, mas nós temos aqui no Regulamento do Semestre Mineiro. Imagina se você cita o artigo 53 do regulamento na prova discursiva. Aí é nota 10. Nota 10 para o meu futuro auditor fiscal do Estado de Minas Gerais. Então, para você que quer ser auditor, meu querido, só alegria o artigo 53. Então ele fala assim, ó, o valor da operação ou da prestação será arbitrado. Veja, não é que poderá ser. Às vezes ele quer te induzir ao erro aqui, ó. Será arbitrado pelo fiscal de Minas, você, quando? Quando não forem exibidos à fiscalização os elementos necessários para a comprovação do valor da operação, da prestação, inclusive se houver perda ou extravio de livros e documentos fiscais. Veja, o cara não exibe, a fiscalização notifica e o cara não mostra nada. Então a falta de elementos para você poder estabelecer o valor real tributável faz com que você, a princípio, tenha que fazer o arbitramento. Fiscal, não tem jeito, você vai ter que fazer o arbitramento. Pessoal, meu primeiro trabalho na Cefaz. Cheguei lá em Minas Gerais, primeiro trabalho que eles me colocaram, eu fui fazer lá uma operação, paramos o caminhão, não tinha nota fiscal, pedimos as coisas para o contribuinte não apresentou nada, tivemos que fazer o arbitramento. Você entendeu? Então, justamente, ó, até caso de perda, até caso de extravio, né, não houve exibição à fiscalização, arbitramento. Ou, como eu falei o exemplo para você agora há pouco, ó, foi declarado, tem um documento fiscal, mas tem um valor notoriamente inferior ao preço corrente da mercadoria. O que é isso aí, professor? Subfaturamento. Então a irregularidade aqui, fiscal, você vai falar assim, ó, houve um subfaturamento, o cara jogou a base de cálculo lá para baixo. Para quê? Para pagar menos impostos. Né? Cada saída de mercadoria é débito do imposto, é obrigação a pagar. Jogou lá embaixo para não ter que pagar. 3. Operação ou prestação de serviço se realiza sem emissão do documento fiscal. Aqui é muito comum, né? Você se deparar com um caminhão e o caminhão não tem a nota fiscal eletrônica, não tem o DANF, não tem o DACT para prestação de serviço de transporte, não tem o conhecimento de transporte eletrônico, não tem nada. Né? O famoso caminhão fantasma. Porque é o seguinte, cara, se a pessoa compra sem nota, ela vende sem nota, ninguém sabe que aquela mercadoria transitou. Por isso que muitas vezes a gente faz, né, fiscalizações em trânsito, para a gente ver se realmente foram emitidas as notas fiscais. Então, na idade, se você pegar uma mercadoria sem documento fiscal, você vai ter que fazer o arbitramento. Tá certo? Ficar comprovado que o contribuinte não emite regularmente documento fiscal relativo a operações ou prestações próprias ou naquelas em que seja o responsável pelo recolhimento do imposto. Então, se ele não emite regularmente documento fiscal, o que é emitir regularmente, professor Tudão? Emitir regularmente, querido, é cada operação tem sua nota fiscal. Cada prestação tem seu conhecimento de transporte. Não há operação sem nota. Não há prestação sem conhecimento. Ou seja, se o camarada não fizer isso de forma regular, ou seja, toda operação ele emite nota, toda prestação ele emite conhecimento, está tudo errado.
Então ele está fazendo de forma irregular. Arbitramento nele. 5. Ocorrer a falta de sequência no número de ordem das operações de saídas ou das prestações realizadas em cupõezinhos fiscais relativamente aos números que faltarem. Que história é essa, professor? Cupom fiscal é aquela maquininha que a princípio você vai lá na drogaria, vai lá no supermercado, está lá do lado do terminal do computador e que sai o cupomzinho. Ali tem uma fita detalhe que a princípio acompanha o cupom, que é carbonada, então sai um cupomzinho que entra na tua mão e a fita detalhe fica com o carbono ali, com todas as informações daquilo que a princípio foi emitido pelaquela maquininha. A maquininha chama-se ECF, ou emissora de cupom fiscal. Agora, se você permite, através do programa da maquininha adulterado, que números sejam pulados, você permite que rolos sejam feitos. Então, toda vez que números foram pulados naquele CF, o fiscal pode arbitrar, ele pode falar assim, vou pegar a média dos últimos 100 operações, e essas 10 aqui que você, a princípio, pulou, eu vou botar esse valor dessa média. Quem vai fazer isso? Você, fiscal. Você vai arbitrar toda vez que ocorrer falta de sequência no número das operações com o cupom fiscal, relativamente aos números que faltam. E em qualquer outra hipótese em que sejam omissos ou não mereçam fé, veja as duas situações principais que a própria Lei Candir prevê, né? Quando é que você arbitra? Quando o contribuinte não entrega ou o que ele entrega não merece fé, não merece confiabilidade. As declarações, os esclarecimentos prestados ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou por terceiro legalmente obrigado. Então é aqui que mora o perigo, né? Esse tipo de questão é justamente a gente podendo entender o que a princípio são as causas de arbitramento fiscal, né? E agora, bom, eu já sei as causas de arbitramento fiscal porque o artigo 53 me deu várias causas de arbitramento. Mas como eu vou trabalhar com arbitramento, eu gostaria de saber, professor, por onde começar. Aonde que eu vou pegar esse arbitramento da onde, professor? Da minha cabeça? Cada hora eu vou criar uma situação? Não, comece pelo artigo 54 do regulamento, porque ali você já tem um embasamento para você começar a história. Até porque, de acordo com aquilo que você conseguir pegar no contribuinte, isso vai te ajudar ou não no arbitramento. Veja então como é que é feito o arbitramento na nossa auditoria fiscal. Veja lá, para efeitos de arbitramento, de que trata o artigo anterior, o fisco vai adotar os seguintes parâmetros. O fisco adotará os seguintes parâmetros. Inciso número 1. Valor mínimo de referência. Esse valor mínimo a gente já viu em artigos anteriores, que é determinado pela própria Secretaria da Fazenda Mineira. Muitas vezes a própria Cefaz vai atribuir aquele valor mínimo, aquela base de cálculo mínima de referência. Ou 2. O preço no dia a dia da mercadoria, o preço corrente, ou de sua similar, ou da prestação na praça do contribuinte fiscalizado ou no local da autuação. Veja, pegue o preço corrente. Vai lá na local, olha, acabei de apreender um caminhão de banana. Quanto está a banana aí no mercado? A banana aqui está tanto. Então esse é o preço corrente no local, né? Mas não é a mesma banana, mas é uma similar. Você entendeu? Você vai ter que se virar, fiscal. É você que é o auditor. É você que vai fazer o arbitramento. É você que vai matar essa questão na prova e depois vai matar no dia a dia lá. Artigo 53. Quais são as causas de arbitramento no Estado? Artigo 54. Quais são as bases de cálculo utilizadas para arbitramento? Pega a visão. Arranca a questão na prova. Salta aos olhos que pode cair na prova dos senhores. Sim, meu querido. Veja lá. O preço free on board à vista da mercadoria é calculado para qualquer operação. Preço free on board, o que é? É o preço sem frete, sem seguro. Porque o frete e seguro são por conta do destinatário. Nós falamos na aula anterior. Free on board significa, é um Incoterms, é um termo de comércio internacional que foi abrasileirado. Então, para nós é só a FOB, é o frete tipo 2 na nota fiscal. Lá tem lá 1, CIF, 2, FOB. Por conta do destinatário. Ou seja, é como se o caminhão estivesse na tua frente, eu não me preocupasse para onde ele está indo, porque eu não quero nem saber do frete. O frete é do destinatário. FOB. Calculado para qualquer operação. Não consegui matar com nenhuma dessas. Então pegue o custo da mercadoria ou do serviço, mais as despesas indispensáveis à manutenção do estabelecimento. Pegue o custo da mercadoria ou do serviço, mais despesas indispensáveis para manter o estabelecimento, conforme a gente vai ver no parágrafo 3º. Quando se tratar de arbitramento do montante da operação ou prestação em determinado período de tempo.
no qual seja conhecida a quantidade de mercadoria que foi transacionada ou do serviço prestado. Opa, então aqui eu já sei, eu tenho duas coisas aqui, tem dois elementos para permitir o arbitramento. Eu sei quanto mercadoria ele produziu e vendeu, então eu já sei o custo dela. E eu sei quanto despesa ele tem que pagar para poder manter-se lá naquele local. Eu sei o aluguel daquele barracão, eu sei a conta de luz, eu consigo acessar esses dados de terceiros. Então eu vou somar isso aí nessa base de cálculo. Valor fixado pelo órgão competente, hipótese em que serão observados preços médios praticados nos 30 dias anteriores no mercado da região onde ocorrer o fato gerador, ou o preço divulgado ou fornecido por organismos especializados, quando for o caso. Veja, preço divulgado ou fornecido por organismos especializados, quando for o caso. É uma outra situação também de arbitramento. Mas continua. Valor da mercadoria adquirida acrescido do lucro bruto apurado na escrita contábil ou fiscal, na hipótese de não escrituração da nota fiscal relativa à aquisição. Então você pega o valor da mercadoria adquirida mais o lucro bruto, porque isso a gente consegue verificar na escrita contábil ou fiscal, né? Valor estabelecido pelo avaliador designado pelo fisco. Então, às vezes, a princípio, o fisco nomeia um avaliador, que normalmente é um auditor fiscal, ou, a princípio, um perito estabelecido por causa daquela mercadoria, que é muito específica. Então, a peritagem pode ser utilizada pelo fisco, um avaliador pode ser utilizado pelo fisco para ajudar no arbitramento dessa base de cálculo. Valor dos recursos de caixa fornecidos à empresa por administradores, sócios, titular de empresa individual, acionista, controlador da companhia ou terceiros. Se a efetividade da entrega e a origem dos recursos não forem demonstradas. Aqui é auditoria pura. Ai, cai na prova. Então o camarada vai lá e faz uma doação para a empresa. Na verdade, isso é o caixa 2, né? Ele doa um dinheiro para a empresa que não aparece em lugar nenhum. Porque a origem do recurso não é demonstrada. A efetividade da entrega desse dinheiro não é demonstrada. Porque, na verdade, ele faz o quê? Ele vende sem nota, o dinheiro entra no caixa. Ele não pode contabilizar aquilo, porque senão vai ser descoberto que há uma disparidade entre as entradas e a movimentação de estoque. O que ele faz? Ele começa a pagar a coisa dizendo assim, ó, doação do sócio. O sócio me doou um dinheiro para poder pagar essas contas. Mas que dinheiro que é esse do sócio? Se nem sai da conta pessoal dele para poder entrar na conta da empresa, não tem demonstração dessa origem de recurso. Isso é auditoria pura, meu querido. Cai na prova, cai na prova, cai na prova. Está entre os itens de auditoria dos senhores no seu edital de auditoria. Aliás, essa aula aqui, essa parte da aula eu já estou gravando para a parte de auditoria. Vou passar para você em auditoria lá. Estuda essa parte do regulamento, porque ela vai te ajudar na prova de auditoria contábil e fiscal. Tudo bem? Uau, professor, eu preciso saber disso. Isso está num dos itens do edital. Valor médio das operações ou das prestações realizadas no período de apuração ou na falta deste, no período imediatamente anterior, em hipótese prevista nos incisos 1, 4 e 5 do artigo anterior. Então, valor médio das operações ou prestações. 1, valor mínimo de referência, né? 53, né? 1, não foi exibida a fiscalização ou elementos necessários. 4, ficar comprovado que não emite regulamento de documento fiscal. E 6, os dados são omissos ou não mereçam fé. Aí você vai pegar o quê? O valor médio das operações do período. Professor, então ele não entregou a documentação de 10 operações. Eu tenho a média de 100 operações. Eu pego aquela média e jogo nas 10 aqui. Está errado fazer isso? Não, é uma forma de arbitramento. Ele fala ali, ó, valor médio das operações ou prestações, né, em período imediatamente anterior. Valor constante do totalizador geral. Todo emissor de cupom fiscal, né, ou máquina registradora, ou terminal ponto de venda, ou POS, né, Point of Sale, né, então eles têm um totalizador geral. Então você vai pegar aquele totalizador geral que vai falar todas as operações que foram feitas naquela maquininha. E aí você consegue fazer uma média daquelas operações. Então essa é uma outra forma do fiscal fazer o arbitramento. E continua. O artigo é quente. 12. O valor do serviço de comunicação contratado pelo prestador acrescido ao lucro bruto, apurado em sua escrita contábil fiscal. Então, se for uma empresa de serviço de comunicações, pegue o valor do serviço de comunicação contratado pelo prestador, acrescido de lucro bruto. E vamos estabelecer nosso arbitramento. A Superintendência da Receita do Estado de Minas Gerais, nas hipóteses do artigo anterior, poderá estabelecer parâmetros específicos com valores máximo e mínimo
para o arbitramento do valor de prestação ou de operação com determinadas mercadorias, podendo tais parâmetros variar de acordo com a região em que devam ser aplicados e terem seu valor atualizado sempre que necessário. Veja que a própria Secretaria da Receita pode estabelecer valores máximo e mínimo de arbitramento, né? De acordo, inclusive, com a região do estado em que estiver. E pode haver até a atualização nessa situação. Interessante aqui as situações da Secretaria, né? O valor habitado pelo fisco, ele é absoluto? Não cabe nenhum tipo de reclamação, de recurso? Não cabe ampla defesa? Professor Tudão, em todo lugar, segundo a Constituição Federal, cabe a ampla defesa. Então aqui também, né? Então o valor arbitrado pelo fisco poderá ser contestado, olha lá, ampla defesa contraditória, mediante exibição de documentos que comprovem suas alegações. Então a contestação é justamente a garantia da ampla defesa, do contraditório sobre aquela base de cálculo que está sendo arbitrada. Para efeitos ainda do disposto no inciso número 4, são consideradas despesas indispensáveis à manutenção do estabelecimento. Lembra que a gente vai pegar as despesas, vai somá-las todas? Então, o que eu, princípio, digo que é indispensável para manter-se um estabelecimento aberto? Salários e retiradas, aluguel, água, luz e telefone, impostos, taxas e contribuições, outras despesas em geral. Então entra um monte de gente ali, né? Se eu, princípio, tenho a folha de salário dos caras, tenho quanto ele paga de aluguel, de luz, de água, de telefone, pego lá também os impostos que ele pagou no período, pego outras despesas gerais que eu conheço, eu somo todas essas despesas, faço um somatório das despesas, eu digo que essa aqui é a base de cálculo do ICMS, multiplico pela alíquota padrão do... Vamos imaginar que o produto aqui em Minas Gerais vai ser 18%, vou dizer isso aí é o imposto devido. Cara, então você pega, professor, o fiscal pode pegar a soma da despesa e dizer que é a base de cálculo do imposto, porque aquilo é o mínimo que ele poderia ter recebido no mês para poder manter a empresa aberta, e sobre aquilo ele vai lá e faz decidir tudão ICMS. Exatamente isso, fiscal. Isso é o arbitramento que nós fazemos. Uma das formas de arbitramento. Para você poder verificar o montante real tributável, não tem jeito, você faz o quê? Você faz uma possibilidade, uma estimativa, né? Uma base de cálculo que a princípio é verificada. Se o contribuinte tiver provas de que é o contrário, vai servir as provas dele. Se não tiver provas, é o que vai servir para nós apurarmos o tributo. Na impossibilidade de aplicação dos valores previstos no caput deste artigo, será adotado o valor que mais se aproximar a qualquer desses referidos parâmetros. Então a regra, o parágrafo 4 ainda permite que você ainda dê mais uma inventadinha de tudo aquilo que você leu, e nós vamos levar isso para a nossa prova. Professor Tudão, gostei demais dessa parte da matéria, porque tem tudo a ver com o tema de auditoria contábil, auditoria tributária, auditoria fiscal para a prova dos senhores, tá bom? Eu espero que você tenha entendido aí para a gente poder levar para a prova.